O som dos saltos altos de Carolina ecoava pelo chão de mármore, enquanto ela entrava no salão de banquetes no último andar de um luxuoso hotel à beira do rio Tejo, em Lisboa. Nos braços, trazia uma pasta de couro preta, mais pesada do que a sua aparência sugeria. Lá dentro estava o contrato de investimento no valor de 5 mil milhões de euros, que lhe custara 18 meses de intensas negociações. Ninguém se virou para a receber, embora todos na sala estivessem a celebrar um sucesso que tinha passado pelas suas mãos em quase todas as etapas. O candelabro de cristal brilhava sobre os mais de 200 convidados. Executivos de topo, banqueiros e acionistas do Grupo Carvalho vestiam-se com extrema elegância. No palco, o logótipo da empresa destacava-se num fundo dourado, e por baixo uma frase elogiava o projeto do novo Centro de Energias Renováveis como sendo a porta para o futuro. No entanto, o nome de Carolina não aparecia em lado nenhum, como se a pessoa que lhes entregara aquele futuro de bandeja não existisse. Carolina usava um vestido de seda azul escuro, muito elegante e simples, com o cabelo apanhado num coque impecável. O seu rosto estava tão sereno que muitos interpretavam isso como fraqueza. Na verdade, essa tranquilidade resultava de anos de treino no controlo das emoções. Ela já se sentara à mesa com credores prontos a liquidar a empresa, já travara uma falência a poucas horas do prazo limite e já suportara humilhações calada para salvar os empregos de milhares de trabalhadores. No centro do palco, Diogo estava ao lado de Leonor, demasiado próximos para que a relação pudesse ser explicada apenas como sendo entre um diretor executivo e a sua subordinada. A mão dele repousava na cintura da jovem, enquanto Leonor exibia um vestido de noite vermelho e um colar de diamantes que Carolina reconheceu de imediato. Era a joia que Diogo lhe dissera estar guardada no cofre da família, destinada a ser o presente do seu 7º aniversário de casamento. Dona Helena estava sentada na primeira fila. Na qualidade de presidente honorária, o seu rosto transbordava de orgulho ao ver o filho rodeado de pessoas poderosas. Durante anos, acreditou que Diogo era o líder visionário que fizera o império da família reerguer-se. Para ela, Carolina era apenas uma nora de origem humilde que usava o apelido Carvalho para subir na vida. Dona Helena nunca se questionou sobre o motivo pelo qual os credores eram tão flexíveis ou porque os investidores regressavam sempre que Carolina participava nas reuniões. Tiago aproximou-se de Carolina. Ele era o jovem consultor jurídico que acompanhara as negociações desde o primeiro dia. Com uma expressão tensa ao olhar para o palco, baixou a voz para que apenas os dois ouvissem. Disse-lhe que o programa tinha sido alterado sem aviso prévio, o nome de Carolina fora retirado da lista de discursos e o Departamento de Relações Públicas preparava-se para anunciar Leonor como a administradora oficial do projeto. Carolina perguntou apenas se todas as cópias de segurança dos documentos estavam bem guardadas. Tiago assentiu, confirmando que possuía as versões eletrônicas, as atas das negociações e as garantias de todos os fundos de investimento. Ainda assim, a pasta nas mãos de Carolina continuava a ser a mais importante, pois continha o contrato original com todos os selos e assinaturas. Se houvesse uma mudança na liderança do projeto sem o consentimento prévio dos investidores, estes tinham o direito de suspender o contrato imediatamente ao abrigo das cláusulas de transparência corporativa. Ninguém na família Carvalho levara essas cláusulas a sério. Diogo participara em apenas 3 reuniões e saíra sempre antes dos momentos decisivos, alegando ter outros compromissos. Dona Helena só se importava com o montante que a empresa iria receber, e Leonor focava-se apenas no plano de relações públicas e na lista de convidados famosos. Eles achavam que o contrato era apenas um pedaço de papel pronto a ser assinado, sem compreenderem que cada frase resultava da confiança que Carolina fora conquistando a pulso. 7 anos antes, o Grupo Carvalho tinha dívidas superiores ao valor dos seus ativos. 2 fábricas no norte do país estavam prestes a fechar, e Diogo acabara de assumir a liderança após a morte repentina do pai. Na altura, Carolina era apenas uma analista independente a quem ninguém na família dava crédito. Ela vendeu os bens que herdara da mãe para pagar os salários em atraso aos operários e, em seguida, negociou com 12 bancos até reestruturar a dívida. Esta verdade
foi ocultada pelas declarações públicas de que Diogo era o salvador da família. Carolina nunca exigiu que o marido contasse a verdade, porque uma vez Diogo segurou-lhe nas mãos e prometeu que, quando a empresa estivesse estável, faria com que todos vissem o seu valor. Essa promessa fê-la aceitar trabalhar nas sombras, permitir que o nome do marido encabeçasse todos os relatórios e suportar o desprezo da sogra. Mas naquela noite, percebeu que ele não tinha esquecido a promessa. Simplesmente nunca tivera a intenção de a cumprir. A música baixou quando Leonor caminhou até ao púlpito. A jovem sorriu com confiança para os convidados antes de discursar sobre o esforço da equipa de gestão que trabalhara dia e noite. Elogiou a coragem de Dona Helena, a visão de Diogo e o brilhantismo do departamento de comunicação que ela própria dirigia. O nome de Carolina continuou sem ser mencionado, mesmo quando Leonor falou das complexas negociações nas quais nunca estivera presente. Diogo pegou no microfone a seguir. Anunciou que este sucesso provava que a empresa não dependia de uma única pessoa. Virou-se para Leonor com um olhar de admiração e declarou que ela seria a diretora do novo projeto a partir daquela noite. Os aplausos ecoaram. Alguns convidados confusos olharam para Carolina, pois tinham-na visto liderar todas as reuniões, mas ninguém se atreveu a fazer perguntas. Uma dor silenciosa atravessou o peito de Carolina. Não sofria pela perda do cargo, pois o título nunca significara tanto para ela como a responsabilidade que carregava. O que lhe gelou o coração foi ver o marido entregar o fruto do seu trabalho a outra mulher à frente de toda a gente. Diogo sabia perfeitamente que Leonor não percebia nada de investimentos, mas estava disposto a arriscar o futuro de milhares de trabalhadores apenas para agradar a amante. Tiago avisou-a de que não devia entregar o contrato original à administração até que o anúncio fosse corrigido. Carolina respondeu que não tencionava entregar a pasta a ninguém sem testemunhas e caminhou em direção ao palco. A multidão abriu caminho automaticamente, intimidada pela sua postura firme. Ao vê-la aproximar-se, Leonor esboçou um pequeno sorriso de escárnio, como se esperasse aquele exato momento para humilhar a esposa legítima. Carolina parou em frente ao palco e, com uma voz clara, declarou que qualquer mudança na direção do projeto exigia a aprovação prévia dos investidores, uma vez que o contrato especificava quem era o responsável principal. Diogo franziu a testa e ordenou-lhe que voltasse para o seu lugar. Disse que aquilo era uma festa de celebração e não o local para a esposa criar problemas. Carolina ergueu a pasta e avisou que, se ele proferisse mais uma única frase falsa, as consequências não se ficariam por um mero embaraço familiar. Leonor riu-se, desceu do palco e olhou com desdém para a pasta preta, perguntando se Carolina pretendia chantagear o presidente da empresa com umas quantas folhas de papel. Afirmou perante todos que o verdadeiro contrato pertencia a Diogo, não a uma esposa sem cargo oficial na estrutura. Aquelas palavras tinham sido friamente preparadas para provocar Dona Helena, e o efeito foi imediato. A matriarca levantou-se da cadeira, furiosa. Caminhou até Carolina e puxou violentamente a pasta, mas Carolina segurou-a com firmeza. Avisou a sogra de que aquele era o contrato original de 5 mil milhões de euros, com as assinaturas de 11 grupos de investimento e todas as cláusulas legais. Se o documento fosse destruído à frente de testemunhas, seria interpretado como uma quebra de acordo por parte do Grupo Carvalho. Dona Helena, cega pelo orgulho, achou que a nora estava a usar jargão jurídico para a assustar. A sua raiva não vinha apenas da ignorância, mas do pânico de que alguém percebesse que a mulher que ela sempre menosprezara era quem realmente detinha o poder sobre o projeto. Admitir o valor de Carolina seria admitir que o seu filho não era o gênio que ela apregoava. Sentindo o orgulho ameaçado, a matriarca preferiu destruir a prova em vez de ler uma única linha. Dona Helena puxou a pasta com tanta força que esta escapou das mãos de Carolina, espalhando centenas de páginas pelo chão. A velha senhora apanhou a página com os selos principais e rasgou-a ao meio, perante o choque de todos. O som do papel a rasgar foi ensurdecedor no meio do silêncio. Carolina tentou impedi-la, mas a sogra continuou a rasgar o documento enquanto gritava que um bocado de papel com o nome de uma nora insolente nunca iria controlar o Grupo Carvalho.
Vários convidados recuaram, assustados. 2 diretores do departamento jurídico ficaram pálidos, mas ninguém teve coragem de contrariar a presidente honorária. Leonor mantinha-se ao lado de Diogo com um sorriso indisfarçável. Acreditava que, com o contrato destruído, a ligação entre Carolina e os investidores terminaria ali. O que Leonor ignorava era que aquele papel era apenas a materialização do acordo, e o poder que lhe dava vida nunca estivera nas mãos de Diogo. Carolina ajoelhou-se para recolher as páginas com as assinaturas. Dona Helena pisou os papéis com a ponta do sapato e ordenou-lhe que largasse tudo. Carolina ergueu o olhar lentamente e afirmou em voz alta que todos na sala eram testemunhas de quem acabara de destruir o contrato. Ouvir isto enfureceu ainda mais a sogra. Dona Helena desferiu uma bofetada tão violenta no rosto da nora que a cabeça de Carolina virou com o impacto e o interior do seu lábio rasgou-se de imediato. Gritos de espanto ecoaram pelo salão. A marca dos dedos surgiu rapidamente na face de Carolina, mas ela não levou a mão à cara. Voltou a olhar para Dona Helena com um olhar ainda mais frio do que antes, com uma pequena gota de sangue no canto da boca. Essa frieza assustou a matriarca por um breve instante, pois não havia lágrimas, não havia súplicas e não havia a submissão a que estava habituada. Para disfarçar o nervosismo, Dona Helena apontou o dedo a Carolina, exigindo que pedisse desculpa a Leonor por arruinar a festa, e anunciou que, a partir daquela noite, Carolina estava banida dos negócios da família. Diogo não perguntou se a mulher estava magoada. Em vez disso, colocou-se ao lado da mãe e repreendeu Carolina pela sua imaturidade, dizendo que, se ela tivesse ficado quieta no seu lugar, nada disto teria acontecido. Carolina olhou para o marido, com quem partilhara a cama durante anos, e fez-lhe uma única pergunta. Queria saber se ele tinha noção do que significavam os documentos que a mãe dele acabara de rasgar. Diogo desviou o olhar e respondeu que eram apenas cópias que o departamento jurídico podia reimprimir a qualquer momento. Essa resposta fez Carolina perceber que ele nunca tinha lido o contrato, apesar de estar pronto para receber os louros do sucesso. Leonor enlaçou o braço no de Diogo propositadamente e afirmou que podia tratar da papelada no dia seguinte. Sugeriu ainda que os seguranças escoltassem Carolina para fora, para poupar os convidados àquele espetáculo deprimente. Diogo concordou sem hesitar. Informou a esposa de que Leonor iria mudar-se para a casa de hóspedes da propriedade principal em Cascais, pois precisavam de trabalhar em estreita colaboração, enquanto Carolina devia ir para casa refletir sobre o seu comportamento. Esta declaração confirmou publicamente os rumores sobre o caso entre Diogo e Leonor. Alguns convidados baixaram a cabeça, constrangidos, enquanto outros discretamente tiravam os telemóveis para gravar. Dona Helena sorria, satisfeita, achando que tinha colocado a nora no seu devido lugar, sem reparar que vários representantes bancários já caminhavam para a saída para contactar os seus departamentos de gestão de risco. Carolina respirou fundo, levou a mão ao dedo anelar e retirou a aliança de casamento. Aquele anel tinha sido o lembrete de que escolhera construir uma família em vez de alimentar a sua ambição pessoal. Mas agora era apenas a prova de mais uma promessa que Diogo quebrara. Pousou a aliança numa mesa junto aos papéis rasgados e, com uma voz desprovida de emoção, disse ao marido que, a partir daquele segundo, deixava de assumir a responsabilidade pelas decisões dele. Diogo riu-se, incrédulo. Perguntou se ela achava que era assim tão importante ao ponto de parar a empresa, lembrando-lhe que os edifícios, as fábricas, os fundos e a rede de contactos pertenciam à família Carvalho. Carolina respondeu que ele só tinha razão em metade. Os bens materiais podiam ser da empresa, mas a confiança dos investidores nunca foi um patrimônio que ele pudesse herdar com o apelido ou com as ordens da mãe. Dona Helena tentou esbofeteá-la novamente, mas desta vez Carolina agarrou-lhe o pulso. A força de Carolina não foi violenta, mas foi firme o suficiente para imobilizar o braço da matriarca. Com extrema educação, Carolina avisou que já tinha sido agredida uma vez em frente a dezenas de testemunhas e câmaras, e que, se voltasse a acontecer, avançaria com um processo criminal sem qualquer exceção. O aviso fez a sala inteira perceber que a mulher que costumava baixar a cabeça tinha desaparecido. Diogo mandou os seguranças agarrarem a esposa, mas o chefe da segurança hesitou
pois Carolina ainda era administradora com plenos poderes no registro comercial. Tiago colocou-se ao lado dela e avisou que deter uma administradora para forçar a entrega de documentos constituía um crime grave. Diogo mudou a ordem e mandou apenas que a acompanhassem até a saída, achando que tinha vencido, sem perceber que a hesitação dos seguranças e todas as ameaças tinham sido registradas em áudio. Carolina baixou-se e apanhou apenas 3 pedaços de papel do chão. O primeiro tinha o carimbo dos investidores, o segundo, a assinatura de Dona Helena como testemunha, e o terceiro continha o número de registro do documento original. Não tocou no resto, para que a prova da destruição ficasse exatamente como estava perante as câmaras. De seguida, ordenou a Tiago que enviasse uma carta de retenção de provas à direção do hotel, proibindo a eliminação das imagens das câmaras de segurança ou a limpeza do chão até a chegada de um inspetor independente. O senhor Afonso, que se mantivera em silêncio perto da porta, aproximou-se de Carolina. O velho advogado servia à família há mais de 30 anos. Os seus olhos estavam cheios de vergonha pelo que acabara de presenciar. Sussurrou que tentara avisar Diogo. Mas fora expulso das reuniões de planeamento, Carolina não o censurou. Perguntou apenas se ele estava disposto a testemunhar a verdade de que Dona Helena rasgara o contrato por vontade própria. O senhor Afonso olhou para a velha patroa, depois para os papéis espalhados sob os sapatos dos convidados. Assentiu lentamente e prometeu que não iria mentir mais. Carolina pediu-lhe que memorizasse cada palavra dita naquela noite, desde a mudança de gestão até a ordem de detenção, pois aquilo já não era uma zanga familiar, era a prova de que os administradores estavam a adulterar contratos e a destruir a governança corporativa. Antes de sair do salão, Carolina olhou para Diogo uma última vez. Disse-lhe que ainda ia a tempo de admitir a verdade aos investidores e impedir Leonor de aceder aos dados do projeto. Se agisse de imediato, o dano ficaria restrito à sua reputação pessoal. Mas Diogo retorquiu que não aceitava ordens de uma mulher ciumenta e prometeu em voz alta aos convidados que provaria que a empresa podia crescer ainda mais sem ela. Carolina assentiu, como se tivesse recebido a resposta que esperava. Não tentou avisá-lo novamente, sabendo que as pessoas cegas pelo narcisismo interpretam sempre a misericórdia como medo. Caminhou para a saída, seguida por Tiago. A marca vermelha no rosto era evidente, mas as suas costas estavam direitas e inabaláveis. As portas duplas fecharam-se atrás dela, acompanhadas pelas gargalhadas de Leonor, que soavam como as de alguém convencido de que acabara de banir o inimigo do seu reino. Dentro do elevador, Tiago perguntou se Carolina queria ir ao hospital ou à esquadra da polícia. Ela respondeu que precisava de ir a ambos os locais, mas primeiro tinha de ativar o protocolo de contingência estipulado no contrato. Tirou o telemóvel e abriu o documento que preparara mal começara a suspeitar que Diogo entregaria o projeto a Leonor. O texto não pedia aos investidores que se retirassem, apenas relatava de forma factual os acontecimentos, anexando a prova de que os administradores tinham destruído o contrato original e usado violência contra a principal responsável. Tiago leu o documento e perguntou a quem seria enviado. Carolina confirmou que iria para os 11 grupos de investimento, para os bancos credores, para os auditores e para a comissão independente. Não havia jornalistas ou concorrentes na lista porque ela não queria criar um escândalo mediático. O seu objetivo era evitar que 5 mil milhões de euros caíssem nas mãos de pessoas dispostas a falsificar a verdade e proteger os trabalhadores da ganância daquela família. Quando o elevador abriu no átrio principal, Carolina parou sob a luz branca. Olhou para o seu reflexo na parede de vidro. Metade do rosto estava inchado e vermelho. Havia sangue seco nos lábios e o dedo anelar exibia a marca pálida de uma aliança usada durante anos. A imagem não a fez sentir-se derrotada. Pelo contrário, mostrou-lhe claramente que durante todo aquele tempo ela tinha se sacrificado para proteger pessoas que nunca a valorizaram. E naquela noite, a prisão psicológica chegara ao fim. Carolina carregou no botão de envio. Um breve aviso sonoro confirmou que o documento fora entregue a todas as partes. Em menos de 1 minuto, o representante principal dos investidores respondeu, confirmando a recepção
e anunciando a convocação de uma reunião de emergência. Carolina olhou para as luzes de Lisboa refletidas nas águas do Tejo e disse a Tiago, com uma voz serena, que eles tinham rasgado o papel por acharem que não valia nada. Mas, ao nascer do sol, iriam descobrir que o que realmente rasgaram foi a confiança. Às 7h02 da manhã seguinte, os alertas do sistema financeiro soaram em todo o departamento de contabilidade do Grupo Carvalho. A primeira notificação veio do Fundo Aurora, informando a suspensão de 200 milhões de euros devido à violação das normas de governação. O diretor financeiro ainda não tinha terminado de ler quando a segunda e a terceira notificações chegaram. Em menos de 15 minutos, o ecrã encheu-se de mensagens urgentes. Os textos variavam ligeiramente, mas a decisão final era idêntica em todos. Às 7h30 da manhã, os 11 grupos de investidores tinham confirmado a sua retirada do projeto do novo Centro de Energias Renováveis. Alguns cancelaram a transferência da primeira tranche, outros suspenderam as garantias bancárias e alguns invocaram o direito a uma auditoria de emergência. Os bancos, que tinham acordado abrir linhas de crédito rotativo, congelaram as aprovações de imediato, pois os 5 mil milhões de euros do investimento eram a garantia principal. Se o projeto parasse, a empresa não conseguiria pagar as dívidas de curto prazo que estavam quase a vencer. Os funcionários do departamento financeiro ligaram dezenas de vezes para Diogo, mas o telemóvel dele estava no silêncio, na mesa de cabeceira. Ele acordou na luxuosa casa de hóspedes em Cascais, com Leonor a seu lado. Ao ver mais de 30 chamadas não atendidas, pensou que fossem apenas questões menores da festa. Leonor disse-lhe para deixar os subordinados resolverem os problemas, argumentando que aquele dia devia ser dedicado a planear o anúncio oficial da relação de ambos perante a família. O diretor financeiro ligou novamente. Diogo atendeu com irritação, mas a sua expressão mudou de forma drástica quando ouviu a palavra retirada. Saltou da cama de imediato, perguntando repetidamente como era possível que 5 mil milhões de euros tivessem desaparecido. O diretor tentou explicar que o dinheiro nunca chegara a entrar nas contas da empresa e que os investidores estavam apenas a exercer o seu direito contratual. Diogo gritou, dizendo que ninguém tinha o direito de fazer tal coisa, pois ele era o presidente e tinha assinado o acordo. Leonor levantou-se, um pouco pálida, mas disfarçou o nervosismo quando Diogo olhou para ela. Assegurou-lhe que os investidores deviam estar a fazer pressão para que Carolina recuperasse o cargo e que assim que percebessem que a empresa não cedia, mudariam de ideias. Diogo quis acreditar nisso, porque admitir que o império dependia da esposa destruiria a imagem de líder que cultivara durante anos. Vestiu-se à pressa e mandou convocar todos os diretores para uma reunião dentro de 1 hora. Quando o carro de Diogo chegou à sede do Grupo Carvalho, a entrada estava inundada de jornalistas e funcionários aglomerados. O vídeo de Dona Helena a rasgar o contrato e a esbofetear Carolina tinha sido divulgado na internet à meio da noite. Apesar de Leonor ter instruído as relações públicas para pedir discrição aos convidados, a cena tinha sido gravada de vários ângulos. Ninguém conseguia controlar a narrativa. As perguntas que ecoavam através dos vidros do carro não eram apenas sobre violência doméstica, mas também sobre a legitimidade da empresa para gerir fundos de investimento daquela magnitude. Diogo passou pelos jornalistas sem responder, entrou furioso na grande sala de reuniões e encontrou mais de 20 diretores sentados, todos com expressões tensas. No centro da mesa, uma pilha de cartas de desinvestimento estava perfeitamente alinhada. O diretor financeiro tomou a palavra e reportou que, se os bancos não reabrissem as linhas de crédito em 3 dias, a empresa não teria dinheiro para pagar aos fornecedores. 2 fábricas teriam de parar a produção e os salários do próximo mês ficariam imediatamente comprometidos. Diogo varreu os documentos da mesa com o braço, gritando que os investidores não podiam cancelar nada, porque o contrato original tinha sido destruído. Fez-se um silêncio sepulcral na sala, até que o diretor do departamento jurídico explicou cautelosamente que rasgar o documento físico não anulava o acordo legal e que as cópias assinadas digitalmente por cada parte mantinham a sua total validade. Pior ainda,
A destruição do original perante testemunhas constituía prova de que a administração estava a rejeitar as cláusulas e a interferir deliberadamente na auditoria do projeto. Dona Helena chegou à sala de reuniões pouco depois. A matriarca ainda acreditava que tudo não passava de uma encenação de Carolina para demonstrar poder. Ao ver o pânico estampado nos rostos dos diretores, sorriu com desdém e afirmou que aqueles investidores queriam lucro e ninguém ia deitar fora um projeto de 5.000 milhões por causa de umas folhas rasgadas. Ordenou a Diogo que lhes ligasse e que encontrasse novos parceiros se os atuais continuassem a desrespeitar a família Carvalho. O diretor jurídico projetou o ecrã com as cláusulas do contrato. O texto nomeava Carolina como a responsável exclusiva pela gestão de risco, aprovação de fundos e garantia de transparência. A sua remoção sem o consentimento dos investidores era considerada uma quebra material do acordo, dando aos fundos o direito de rescisão imediata caso a gestora sofresse qualquer tipo de ameaça, agressão ou coação. Este direito podia ser exercido sem aviso prévio. Dona Helena fitou o ecrã como se o texto tivesse sido escrito para a enganar pessoalmente. Exigiu saber por que é que o nome da nora estava no contrato com mais importância do que o do presidente da empresa. O diretor jurídico respondeu que os investidores tinham exigido aquela cláusula específica após analisarem o historial da empresa e descobrirem que Carolina fora a verdadeira responsável por salvar o grupo nas crises anteriores. Diogo estava na sala quando a cláusula fora proposta, mas tinha delegado a negociação à esposa porque estava com pressa para ir passar um fim de semana ao Algarve com Leonor. A lembrança disto fez o rosto de Diogo contorcer-se de raiva. Acusou o departamento jurídico de ter permitido que Carolina inserisse o próprio nome para dar um golpe de Estado na empresa. O advogado negou prontamente e mostrou a ata da reunião. Lá estava a assinatura de Diogo, aprovando todas as condições. Ele tinha assinado sem ler, assumindo que Carolina trataria de tudo como sempre fizera. A negligência que ele achou não ter consequências estava agora a cobrar a dívida com juros estratosféricos. Às 9 da manhã, os representantes dos investidores entraram numa videoconferência a pedido da empresa. Vasco, o coordenador principal do consórcio, apareceu no ecrã com uma expressão glacial. Diogo começou por dizer que o incidente da noite anterior era um assunto do foro familiar e que retirar fundos por causa de uma mera zanga conjugal era injusto. Vasco respondeu de imediato que aquilo não fora uma zanga conjugal. Quando a presidente honorária destrói contratos e o diretor executivo apoia o uso da violência contra uma administradora, isso torna-se um problema institucional gravíssimo. Dona Helena interrompeu, acusando Vasco de estar a ser manipulado pelas encenações de Carolina, garantindo que a nora a tinha provocado de propósito. Vasco partilhou o seu ecrã, reproduzindo o vídeo do evento, desde o momento em que Carolina explicava as implicações legais até ao exato segundo da bofetada. O vídeo provava inequivocamente que Carolina não usara qualquer tipo de violência ou insulto. Pelo contrário, tentara proteger o documento e avisara a administração várias vezes, sendo sempre ignorada com hostilidade. Diogo perguntou num tom ríspido se os investidores voltariam atrás caso ele nomeasse Leonor como gestora principal. Vasco respondeu friamente que ninguém no consórcio alguma vez tinha ouvido falar de Leonor. Nem ela possuía qualquer currículo em gestão de fundos. A habilidade de organizar festas não substituía conhecimento sobre estruturas de capital e gestão de risco. Vasco sublinhou que os milhares de milhões de euros foram confiados a Carolina pelas suas provas dadas, e não ao apelido Carvalho ou à cadeira de presidente ocupada por Diogo. As palavras de Vasco despedaçaram o ego de Diogo à frente de todos os diretores. Ele esmurrou a mesa e ameaçou processar todos os fundos por quebra de contrato. Vasco manteve a serenidade e respondeu que cada grupo já tinha ativado as suas equipas jurídicas e estava pronto para qualquer litígio. O que os investidores exigiam naquele momento era uma auditoria forense independente, a suspensão de todos os envolvidos na agressão e garantias absolutas de que Carolina não seria coagida a regressar. A videoconferência terminou sem qualquer acordo. Quando o ecrã se apagou, o silêncio na sala tornou-se asfixiante.
O diretor da fábrica relatou que 3 fornecedores de matérias-primas estavam a exigir pagamentos adiantados devido às notícias da fuga de capital. Os recursos humanos estavam a ser inundados de perguntas de centenas de trabalhadores preocupados com os salários, enquanto o maior credor estava a analisar as cláusulas para exigir o pagamento antecipado da dívida. A cada hora que passava, o colapso acelerava, além do controle de Diogo. Leonor, que estivera calada o tempo todo, sugeriu uma mudança de estratégia comunicacional. Disse que, se convencessem a opinião pública de que Carolina era uma mulher desequilibrada e ciumenta, que tinha sabotado o evento por vingança, a pressão recairia sobre os investidores. Sugeriu que o departamento de comunicação divulgasse comunicados afirmando que Carolina sofria de instabilidade emocional e que a nomeação da nova diretora fora feita para proteger o projeto. Diogo concordou de imediato, pois este plano isentava-o de qualquer culpa, embora muitos diretores na sala demonstrassem profundo desconforto. Dona Helena ordenou a redação do comunicado, que incluía uma confissão de Carolina, assumindo ter provocado o caos devido a um esgotamento. A matriarca acreditava que, se a nora assinasse aquilo, os investidores perderiam a justificação para recuar. Leonor acrescentou ainda uma frase na qual Carolina declarava que o papel rasgado era apenas uma cópia sem valor e que a agressão de Dona Helena tinha sido um acidente. Uma única folha de papel poderia limpar a culpa de todos, empurrando o ônus para a vítima. Diogo ligou para Carolina dezenas de vezes, até que ela atendeu. Ela estava no consultório do hospital, onde o médico acabara de emitir um relatório confirmando as lesões no rosto causadas por força contundente. Diogo exigiu que ela fosse à empresa imediatamente para falar com os investidores. Carolina perguntou se ele estava a ligar por estar preocupado com a saúde da mulher ou porque os milhões tinham desaparecido. Diogo hesitou, acabando por dizer que o futuro da empresa era mais importante do que os sentimentos de uma pessoa. Carolina respondeu que estava disposta a ajudar a proteger os trabalhadores, mas que não iria mentir nem assumir a culpa pelos criminosos. Apresentou 3 condições: a suspensão imediata de Diogo e Dona Helena, o bloqueio do acesso de Leonor a todos os dados do projeto e a nomeação de um auditor independente. Se isto fosse feito, ela pediria aos investidores que pausassem a rescisão do contrato. Ao ouvir a palavra suspensão, Diogo acusou-a de usar a crise para roubar a empresa da família. Depois de desligar, Carolina dirigiu-se à esquadra para apresentar queixa, entregando o relatório médico e as imagens em vídeo. Não pediu a detenção imediata de Dona Helena, mas fez questão de registrar o processo formalmente, sabendo que a família tentaria comprar testemunhas mais tarde. Durante esse tempo, Tiago monitorizou as redes sociais e detetou uma onda de mensagens difamatórias contra Carolina, todas com textos semelhantes. Ele suspeitou que as relações públicas estavam a usar contas falsas para preparar a opinião pública antes do comunicado oficial. À meio da tarde, o diretor de recursos humanos ligou diretamente para Carolina. Avisou que os fundos destinados aos salários dos operários das fábricas poderiam ser desviados para pagar a um credor de emergência. Se ninguém travasse a ordem de Diogo, milhares de famílias ficariam sem ordenado. Carolina percebeu imediatamente que o marido estava a usar o desespero de pessoas inocentes como isco para a obrigar a voltar. Embora Tiago a avisasse de que era uma armadilha óbvia, ela decidiu ir à sede, pois não podia permitir que os trabalhadores pagassem por erros que não cometeram. Antes de sair, enviou cópias de todos os documentos vitais a Tiago e combinou ligar-lhe a cada 30 minutos. Trocou o seu telemóvel principal por um aparelho antigo sem dados da empresa e escondeu um minúsculo microfone no interior da sua pulseira. Tiago perguntou-lhe por que se expunha ao perigo, sabendo que poderiam retê-la à força. Carolina respondeu que as pessoas desesperadas, para não perder o poder, tendem a cometer erros e a revelar as suas verdadeiras intenções. Por vezes, a melhor prova obtém-se quando deixamos o inimigo pensar que não temos como nos defender. Quando Carolina chegou ao edifício do Grupo Carvalho, a segurança tinha ordens para a conduzir pelo elevador de serviço, evitando a recessão. Pediram-lhe o telemóvel, alegando protocolos de sigilo empresarial. Ela entregou o aparelho antigo sem resistir,
mas decorou os nomes e as posições de todos os seguranças. Foi escoltada até a sala da administração no último andar, onde Diogo, Dona Helena, Leonor e os advogados da empresa a aguardavam. As portas fecharam-se atrás dela. Em cima da mesa estava a declaração redigida por Leonor e uma caneta de ouro. Diogo empurrou o papel na sua direção e ordenou-lhe que assinasse, afirmando que, com aquela declaração, os investidores regressariam e a empresa estaria a salvo. Carolina leu o documento com atenção e perguntou quem tivera o atrevimento de redigir aquelas alegações sobre a sua suposta instabilidade mental. Leonor respondeu, com um sorriso cínico que eram apenas termos legais, necessários para ajudar a sociedade a compreender a situação de forma aceitável. Carolina, com uma calma assustadora, rasgou o documento ao meio. O som do papel a rasgar fez Dona Helena levantar-se de um salto, mas desta vez não levantou a mão, pois reparou que a câmara de segurança da sala ainda estava ligada. Carolina colocou os pedaços à frente da sogra e comentou que a sensação de ver um documento destruído não era agradável, mas que o papel que acabara de rasgar era apenas um conjunto de mentiras sem valor legal, ao contrário do contrato de 5.000 milhões de euros que Dona Helena destruíra voluntariamente perante centenas de testemunhas. Diogo tentou controlar a raiva e adotou um tom mais suave. Lembrou que ainda eram casados e que, se ela ajudasse a resolver a crise, ele deixá-la-ia retomar o seu antigo cargo e talvez ponderasse transferir Leonor para outra filial. Carolina perguntou se isso significava que ela voltaria ao trabalho com os infratores a manterem o mesmo nível de poder. Diogo retorquiu que ninguém da família precisava de ser castigado por causa de um mal-entendido numa festa. Carolina explicou pela enésima vez que os investidores não se retiraram por causa dos sentimentos dela. Retiraram-se porque a empresa demonstrara não possuir qualquer sistema de controlo. Os gestores podiam violar contratos, agredir administradores e desviar fundos sem que ninguém os travasse. Para recuperarem o dinheiro, o grupo tinha de provar que a lei estava acima do apelido da família fundadora. Dona Helena retorquiu imediatamente que, no Grupo Carvalho, a sua palavra estava acima de tudo e que Carolina não tinha o direito de trazer pessoas de fora para investigar os assuntos da família. Essa resposta confirmou a Carolina que negociar era inútil. Levantou-se da cadeira e informou que iria regressar ao seu escritório para estruturar um fundo de proteção dos salários dos operários, à margem da direção executiva. Diogo fez um sinal a 2 seguranças, que bloquearam a porta. Anunciou que Carolina só sairia dali quando assinasse a declaração e ligasse a Vasco à frente de todos. Leonor colocou uma cópia nova da declaração em cima da mesa, como se substituir o papel alterasse a verdade dos factos. O senhor Afonso, que fora convocado para servir de testemunha aos documentos mais tarde, entrou na sala e viu os seguranças a bloquear a saída. Avisou Diogo de que reter Carolina contra a sua vontade poderia configurar o crime de sequestro e cárcere privado. Diogo respondeu arrogantemente que a mulher ainda era administradora e que obrigá-la a ficar para resolver problemas dentro da sede não era sequestro. O advogado olhou para as fechaduras e relembrou que a lei avalia os factos e não os eufemismos usados para encobrir intenções. Dona Helena perdeu a paciência e ordenou que levassem Carolina para a sala de espera VIP, proibindo-a de contactar o exterior até se mostrar cooperante. Acreditava que umas horas de isolamento quebrariam a teimosia da nora. Os 2 seguranças escoltaram Carolina para fora da sala principal. Embora ambos estivessem visivelmente desconfortáveis, Carolina não resistiu, pois o uso de força da sua parte poderia incriminar pessoas que apenas cumpriam ordens. Limitou-se a memorizar a rota e a localização das câmaras de videovigilância. A sala de espera foi trancada por fora. As janelas espelhadas mostravam as ruas de Lisboa dezenas de andares abaixo. Lá dentro havia sofás, uma secretária e um telefone de mesa cuja linha fora convenientemente cortada. Carolina sentou-se com calma e deu 3 toques na borda da sua pulseira, o código combinado com Tiago. O dispositivo começou a transmitir o áudio e a localização GPS para o exterior, sem emitir qualquer luz ou som. Do outro lado da cidade, Tiago viu o sinal de emergência aparecer no ecrã, seguido pela voz de Diogo,
a ordenar aos seguranças que não abrissem a porta até Carolina ceder. Carolina olhava para o seu reflexo na janela escurecida. Sabia que sair daquela sala não era o problema mais difícil. O verdadeiro desafio era sair com provas irrefutáveis e impedir Diogo de usar o dinheiro dos salários para negociar com os credores. Fechou os olhos por um momento para organizar as prioridades e, quando os reabriu, a sua expressão era de pura determinação. As pessoas lá fora achavam que tinham fechado uma mulher numa sala para a forçar a assinar um papel. O que eles não sabiam é que tinham acabado de trancar a sua melhor estratega no coração do edifício, onde escondiam todos os seus segredos. Os passos do segurança ecoavam do outro lado da pesada porta. Carolina estava sentada no sofá, a ouvir com atenção. Não tentou bater na porta nem pedir ajuda, porque mostrar pânico apenas confirmaria a Diogo que o plano estava a resultar. Ela precisava que este sequestro se transformasse numa prova impossível de refutar em tribunal. Tiago gravava tudo remotamente e fez de imediato uma chamada para a polícia judiciária, complementando a queixa de agressão da noite anterior. Explicou que a vítima fora atraída à sede, sob o pretexto de resolver o pagamento de salários, teve o telemóvel confiscado e estava retida contra a sua vontade. Quando a polícia indicou que o processo requeria uma investigação preliminar, Tiago insistiu na urgência, alertando que a vítima poderia estar a ser coagida a assinar documentos falsos com consequências financeiras desastrosas. Do outro lado da porta da sala de espera, os dois seguranças conversavam em voz baixa. Um deles, chamado João, tinha trabalhado numa das fábricas e conhecia Carolina da crise de há 7 anos. Ele lembrava-se bem de que fora ela quem conseguira o dinheiro para lhes pagar os salários, no dia em que os restantes administradores se tinham escondido. João estava muito incomodado com a ordem, mas o seu superior avisou-o de que, se abrissem a porta, seriam despedidos sem qualquer indemnização num momento em que a empresa estava prestes a falir. Carolina ouviu tudo. Aproximou-se da porta e disse, num tom calmo, que não queria que eles desobedecessem aos superiores, pedindo-lhes apenas que contassem a verdade à polícia sobre quem dera a ordem para trancar a sala. João não respondeu, mas o seu silêncio não era o da indiferença. Era o silêncio de um homem a travar uma luta interna. Carolina recuou, percebendo que, por vezes, retirar a pressão é a melhor forma de ajudar pessoas comuns a tomarem a decisão certa. Minutos depois, ouviu-se a voz de Leonor no corredor. Ela ordenou aos seguranças que revistassem Carolina em busca de aparelhos de comunicação escondidos e proibiu que lhe dessem água ou comida até que ela cedesse. João perguntou se aquela ordem não ultrapassava a autoridade do presidente. Leonor respondeu, com soberba, que não precisava de ordens, pois dentro de muito pouco tempo seria ela a controlar tudo e todos na empresa. Estas palavras foram transmitidas com total clareza para o servidor de Tiago, com a respectiva marcação temporal. Carolina olhou à volta e encontrou a planta de evacuação de incêndio afixada atrás de um armário de arquivo. A sala VIP tinha uma segunda porta que dava para uma zona de arrumos, mas estava bloqueada por uma estante pesada. Com cuidado, Carolina empurrou a estante de madeira aos poucos, até conseguir aceder à porta de metal. Esta abria para um corredor de serviço usado pelo pessoal da limpeza, mas o trinco de segurança ficava demasiado alto. Puxou uma cadeira, certificou-se de que não haveria alarmes magnéticos e destrancou a porta. Nesse momento, a voz de Leonor voltou a soar, agora ao telemóvel no corredor principal. Leonor ordenava a alguém que eliminasse todos os registros de aprovação de despesas dos últimos 2 anos, mencionando especificamente 2 entidades, a Construções Tejo e a Ferreira Obras. Carolina imobilizou-se. Estes não eram os nomes dos principais empreiteiros oficiais do projeto, mas ela lembrava-se de os ter visto fugazmente nos relatórios de custos operacionais. Os montantes individuais não eram altos o suficiente para chamar a atenção, mas acumulados ao longo de 2 anos, poderiam representar dezenas de milhões de euros. Leonor afastou-se pelo corredor, sem fazer ideia de que a sua ordem de eliminação de provas acabara de ser gravada. Carolina abriu a porta para o corredor de serviço. Cheirava a pó e a detergentes, e a luz provinha apenas de lâmpadas tubulares fracas.
Fechou a porta silenciosamente. A planta do edifício indicava que este corredor ligava ao arquivo contabilístico e às escadas de emergência, permitindo o acesso ao piso da auditoria interna sem passar pelos elevadores centrais. Ela decidiu não fugir imediatamente para a rua. Desceu as escadas até a auditoria interna, pois a ordem de Leonor significava que provas críticas estavam prestes a desaparecer. Como a maior parte da equipa tinha sido chamada à reunião de emergência, o andar estava quase deserto. Usando o seu cartão de administradora, que ainda não fora cancelado do sistema, Carolina abriu a porta principal e surpreendeu uma funcionária chamada Inês, que copiava e apagava ficheiros desesperadamente. Inês assustou-se tanto que deixou cair uma caixa de documentos no chão. A funcionária, a tremer, confessou que Leonor lhe tinha ordenado que destruísse vários relatórios de verificação de empreiteiros, sob o pretexto de serem dados obsoletos que não diziam respeito ao novo projeto. Inês não tivera coragem de recusar, porque 2 dos seus colegas tinham sido suspensos naquela manhã. Carolina ordenou a Inês que parasse imediatamente de destruir os documentos e que tirasse fotografias a todos os registros das ordens recebidas. Em seguida, ajudou-a a apanhar as pastas do chão. Numa das páginas, havia um alerta assinalado a vermelho sobre as contas bancárias de 5 fornecedores diferentes que partilhavam o mesmo endereço fiscal, apesar de terem estruturas acionistas distintas. Subitamente, a porta principal abriu-se com estrondo. O chefe da segurança entrou com 3 subordinados. Tinham descoberto a sala VIP vazia e adivinharam que Carolina poderia ter ido tentar aceder aos servidores ou aos arquivos. O chefe ordenou a Inês que lhe entregasse as caixas. Carolina colocou-se à frente e abanou a cabeça. Avisou que ainda era administradora no exercício pleno das suas funções e que estava ali para evitar a destruição de provas vitais para o processo de auditoria externa. Afirmou de forma cortante que qualquer pessoa que tocasse naqueles papéis após o seu aviso seria responsabilizada criminalmente e não poderia alegar estar a cumprir ordens de superiores. O chefe da segurança hesitou durante um segundo, mas logo a seguir mandou os homens agarrarem Carolina. Foi então que João, o segurança que ficara a vigiar a porta, apareceu e meteu-se no meio. Avisou o seu superior que a Polícia de Segurança Pública já estava no átrio do edifício e que se usassem a força contra uma administradora, todos sairiam dali algemados. Furioso, o chefe empurrou João contra um armário de metal. Inês, em pânico, carregou no botão de emergência da sala. A sirene de alarme ecoou pelo andar, atraindo os poucos funcionários que ainda lá estavam. Aproveitando a confusão, Carolina guardou os 3 dossiês mais importantes na caixa de segurança e entregou-a a Inês. O chefe da segurança tentou arrancá-la das mãos da funcionária, mas o senhor Afonso e 2 agentes da polícia entraram na sala exatamente nesse momento. O velho advogado declarou em voz alta que testemunhara a ordem de Diogo para reter Carolina e vira os seguranças trancarem a porta por fora. A polícia exigiu que todos parassem e pediu a Carolina que explicasse por que motivo os documentos estavam relacionados com o seu sequestro. Ela respondeu que aqueles papéis eram a verdadeira motivação pela qual queriam forçá-la a assinar uma declaração de culpa, encobrindo as fraudes da empresa. Diogo e Leonor chegaram ofegantes ao andar. Diogo acusou Carolina de invadir propriedade privada e tentar roubar segredos industriais. Carolina mostrou a sua credencial à polícia, pediu-lhes que verificassem a certidão permanente comercial e reproduziu o áudio do seu marido a proibi-la de sair da sala enquanto não assinasse. A expressão de Diogo caiu por terra e Leonor recuou um passo, instintivamente. Carolina sublinhou que não tencionava tirar os documentos originais do edifício, mas exigiu que a sala fosse selada e que se fizessem cópias na presença das autoridades para evitar a destruição das provas. A polícia, reconhecendo o risco de perda de evidências num conflito societário grave, fotografou os documentos e decretou que ninguém poderia entrar na sala, apagar dados ou manipular ficheiros até haver ordem judicial. Diogo ainda tentou ligar a influentes contactos políticos para pressionar os agentes, mas o senhor Afonso avisou-o de que isso constituía crime de tráfico de influências, o que seria igualmente registrado.
Carolina não exigiu a detenção de Diogo naquele momento, pois preferia que o processo de investigação decorresse nos canais próprios, não lhe dando margem para alegar que estava a ser vítima de uma vingança conjugal. Ao sair da sede do Grupo Carvalho, Carolina foi diretamente para o escritório de Tiago, situado algumas ruas mais abaixo. Inês conseguiu enviar-lhes clandestinamente cópias digitais dos relatórios de auditoria através de um canal encriptado, com a certificação de que aqueles ficheiros tinham sido criados antes dos incidentes da noite anterior. Tiago projetou os dados no grande ecrã da parede. Milhares de linhas e números cruzavam-se. À primeira vista, pareciam transações normais, mas Carolina reparou que os valores pagos por serviços de consultoria e aquisição de materiais eram sistematicamente faturados, 1 cêntimo abaixo do limite que exigia a aprovação do Conselho de Administração. Começaram a cruzar os nomes dos beneficiários finais e descobriram que 13 empresas contratadas reencaminhavam o dinheiro, no mesmo dia, para 3 contas específicas. Uma pertencia a um primo em 2º grau de Leonor, outra a uma ex-assistente pessoal, e a terceira estava em nome de uma empresa de fachada registrada 2 meses antes de Leonor ser contratada pelo Grupo Carvalho. As moradas destas empresas eram prédios devolutos ou pequenas lojas em centros comerciais degradados, sem qualquer maquinaria, funcionários ou prova de que alguma vez tivessem prestado serviços reais. O montante total desviado ao longo de 3 anos superava os 80 milhões de euros. Uma parte desse dinheiro tinha sido usada para comprar uma moradia de luxo no Algarve, carros desportivos e as joias que Leonor exibira na festa. A outra parte fluía para contas offshore, ligadas indiretamente a Diogo, através de sociedades gestoras de patrimônio. Tiago verificou as aprovações e descobriu que todas as transações tinham sido autorizadas utilizando a assinatura eletrônica de Carolina. No sistema, parecia que a diretora de gestão de risco tinha aprovado tudo legalmente. No entanto, quando Carolina cruzou os horários das aprovações com a sua própria agenda, a fraude tornou-se óbvia. Várias transações tinham sido validadas no momento exato em que ela estava em reuniões internacionais em Londres, onde o uso de aparelhos eletrônicos era proibido por razões de confidencialidade. Outras tinham sido aprovadas nos dias em que estava a visitar as fábricas no norte, em zonas sem cobertura de rede na altura. O registro de IP das aprovações mostrava que o computador que enviou os comandos estava fisicamente localizado no escritório de Diogo em Lisboa. Isto provava que alguém tinha duplicado a sua chave de segurança criptográfica ou acedido ao sistema usando códigos de acesso restritos. Esta constatação provocou um calafrio na espinha de Carolina, não pelo medo de ser acusada, mas porque se lembrou do dia em que Diogo lhe pedira uma cópia da sua chave de segurança para guardar no cofre de casa, prometendo que seria usada apenas em casos de falha do sistema. Ela confiara no marido, nunca imaginando que ele a usaria para autorizar transferências milionárias para a amante. A traição no casamento magoara o seu coração, mas usar o seu nome para encobrir um roubo daquela dimensão podia não só destruir a vida dos trabalhadores da empresa, como atirá-la para a prisão. Tiago sugeriu que chamassem a imprensa e mostrassem tudo, pois assim a opinião pública esmagaria Diogo e Leonor. Carolina recusou. Se lançassem as provas para a praça pública, sem uma validação independente, os bancos entrariam em pânico e arrestariam as fábricas, pondo os trabalhadores na rua. Além disso, se os criminosos soubessem que ela tinha aquele nível de prova, acelerariam o branqueamento de capitais. Carolina queria que eles acreditassem que apagar os ficheiros na sede ainda os poderia salvar. O senhor Afonso chegou ao escritório de Tiago com uma pesada caixa de cartão que guardava no seu arquivo pessoal. Lá dentro encontrava-se o relatório final de uma auditoria independente, realizada 8 meses antes. Esse documento avisava expressamente que os novos empreiteiros eram empresas fantasma. O relatório tinha sido entregue a Diogo e a dona Helena, mas nunca chegara a ser discutido em reunião de conselho. Na folha de rosto estava um post-it com a caligrafia inconfundível de dona Helena, ordenando que o assunto fosse abafado para não sujar a reputação do filho. Semanas depois, o auditor que redigira o relatório fora despedido por alegada incompetência. Carolina leu o documento 2 vezes.
A raiva que sentiu era diferente da humilhação que sofrera na noite anterior. Dona Helena podia não conhecer a complexidade das rotas financeiras, mas sabia perfeitamente que o filho estava envolvido em corrupção e decidiu calar quem tentava investigar. O amor cego e desprovido de bússola moral transformara a mãe numa cúmplice ativa. A matriarca estava disposta a sangrar as contas da empresa, arriscar o emprego de milhares e deixar que pessoas inocentes fossem acusadas, tudo para manter a ilusão de que o seu filho herdeiro era intocável. O senhor Afonso admitiu que vira o relatório na altura e pedira a dona Helena que iniciasse um inquérito interno. Em resposta, a matriarca ameaçou cortar as pensões de reforma de vários funcionários antigos se ele insistisse no assunto. Por causa disso, ele guardou uma cópia em segredo, mas a cobardia de ter ficado calado atormentou-o nos últimos 8 meses. Carolina disse-lhe que falar agora não apagaria o passado, mas era a única forma de travar a hemorragia. O velho advogado concordou em redigir uma confissão juramentada para os auditores externos. Ao final do dia, uma delegação de trabalhadores das 3 fábricas foi ter com Carolina ao escritório de Tiago. Não estavam interessados nas lutas de poder da administração. Queriam apenas saber se iriam receber o salário no final do mês. Uma senhora de meia-idade explicou que o marido estava a recuperar de uma cirurgia e que a família dependia inteiramente do ordenado dela. Um rapaz mais novo falou dos filhos na universidade e de como não tinha sequer um cêntimo de poupanças. Estas histórias reforçaram a convicção de Carolina. Ela não podia destruir a empresa apenas para se vingar de Diogo, pois as primeiras vítimas a cair seriam as que menos poder tinham. Carolina garantiu-lhes que estava a delinear um plano para separar a conta de processamento de salários da conta central, impedindo que Diogo desviasse os fundos para pagar a credores mais agressivos. Explicou que iria propor aos investidores a criação de um fundo fiduciário gerido por um administrador de insolvência independente. Esse fundo pagaria diretamente aos trabalhadores e aos pequenos fornecedores, saltando completamente a direção executiva. Os representantes sindicalistas agradeceram e prometeram declarar em tribunal que a proteção das contas salariais era de extrema urgência e não podia ser usada como arma de arremesso pela administração. Tiago questionou se os investidores arriscariam injetar mais dinheiro depois de terem anunciado a retirada no dia anterior. Carolina respondeu que eles não tinham rejeitado as fábricas, a tecnologia ou a capacidade dos trabalhadores. Rejeitaram apenas a falta de transparência da família Carvalho. Se conseguissem isolar as operações saudáveis da rede de corrupção e colocassem tudo sob supervisão rigorosa, o capital voltaria a fluir. O plano não iria salvar a pele de Diogo, mas garantiria a sobrevivência da estrutura empresarial. Durante as horas seguintes, Carolina dividiu todos os ativos do Grupo Carvalho em 3 categorias. A primeira envolvia as fábricas e projetos rentáveis. A segunda abrangia as dívidas e contratos que teriam de ser renegociados. A terceira incluía as transações suspeitas e as empresas de fachada. Propôs que o tribunal nomeasse um gestor interino para a primeira categoria, enquanto a terceira ficaria bloqueada para investigação criminal. O plano era complexo e exigia o consenso de vários bancos e fundos, mas era o único caminho que não sacrificava os operários. Perto da meia-noite, Inês enviou uma mensagem urgente a alertar que uma nova ordem de transferência de 10 milhões de euros fora submetida no sistema, destinada à Ferreira Obras, para ser executada no início do próximo dia útil. Mais uma vez, a assinatura eletrônica de Carolina tinha sido usada, apesar de os seus privilégios deverem estar suspensos após a quebra de confiança e os incidentes. Isto provava que os culpados não apenas forjaram documentos no passado, mas continuavam a operar a fraude em tempo real. Carolina não mandou cancelar a transação. Em vez disso, pediu ao banco que aceitasse a ordem, mas a retivesse num estado de verificação profunda, rastreando quem iria autorizar o passo final da validação de segurança. Se bloqueasse a transferência agora, os culpados perceberiam que estavam a ser vigiados e mudariam de tática. Tiago sorriu, percebendo que Carolina estava a usar a ganância deles como corda para que se enforcassem sozinhos. Combinaram manter as aparências. O senhor Afonso fingiria estar hesitante.
Inês relataria a Leonor que os ficheiros tinham sido destruídos com sucesso, e Tiago daria entrada com a providência cautelar de proteção dos salários, sem revelar as provas da fraude. Carolina olhou para o esquema desenhado na parede. Dezenas de linhas vermelhas ligavam as contas do Grupo Carvalho a entidades controladas por Leonor e Diogo. Os seus inimigos julgavam estar a perseguir uma esposa destroçada, quando, na verdade, caminhavam a passos largos para a armadilha que eles próprios construíram. Na manhã seguinte, Leonor convocou a equipa de relações públicas muito antes do horário de abertura, distribuiu guiões previamente redigidos e ordenou que todos usassem exatamente a mesma linguagem. Carolina devia ser sempre tratada como a antiga diretora com problemas de instabilidade emocional. Era expressamente proibido falar no episódio da sala VIP ou nos ficheiros apagados. Quanto ao desastre do jantar de gala, a justificação oficial seria um mero e lamentável mal-entendido familiar. O objetivo de Leonor não era encontrar a verdade, mas sim repetir a mentira, às vezes necessárias, até que os jornais e a opinião pública começassem a duvidar dos factos. Diogo concordou em agendar uma conferência de imprensa para o início da tarde. Estava convencido de que, assumindo o controle da narrativa, sairia vitorioso. Quando o departamento jurídico alertou para os riscos de difamar Carolina sem provas, Diogo rebateu que o silêncio era a verdadeira admissão de culpa. Pediu que o apresentassem como o marido traído pelas intrigas da esposa e que Leonor aparecesse como a gestora competente e isenta que viera salvar o barco. Leonor editou o vídeo da festa, cortando as partes em que Dona Helena puxava a pasta e esbofeteava Carolina, deixando apenas as imagens em que Carolina subia ao palco de forma intempestiva e rasgava o papel no escritório. Sobrepuseram locuções para insinuar que ela estava a tentar extorquir dinheiro aos investidores. Ninguém na equipa de comunicação teve a coragem de contestar a óbvia manipulação das imagens, pois Leonor anunciara que iria purgar a empresa dos funcionários desleais. Uma das colaboradoras, com medo de perder o emprego, mas revoltada com a situação, enviou os detalhes da conferência de imprensa para Inês, que os encaminhou para Tiago. Assim, Carolina soube com antecedência de cada mentira que Diogo iria proferir em frente às câmaras. Tiago não entendia a calma dela, alertando que, se a opinião pública acreditasse no delírio da esposa louca, o tribunal podia olhar para o processo como uma vingança passional e rejeitar a providência cautelar. Carolina respondeu que as pessoas demasiado confiantes nas suas próprias mentiras acabam sempre por oferecer detalhes comprometedores. Se Diogo e Leonor viessem garantir que as finanças estavam intocáveis e que todo o projeto fora liderado com lisura, estariam a vincular-se publicamente a essas declarações falsas. Interrompê-los agora seria fazer-los recuar para uma posição defensiva e estragar a armadilha. Em simultâneo, o banco entrou em contato com a empresa fantasma Ferreira Obras, informando que a transferência de 10 milhões de euros tinha ficado retida no protocolo de segurança de branqueamento de capitais. Como o montante era excessivo e a conta pertencia a uma empresa agora assinalada no escalão de alto risco, exigiram que o representante legal se apresentasse numa agência bancária com a documentação original para assinar a libertação dos fundos. Leonor ficou enfurecida ao receber a notícia, mas não suspeitou de que fora uma emboscada. Viu apenas mais um estorvo burocrático. Ligou ao primo, que era o titular da conta, e ordenou-lhe que fosse ao banco imediatamente. O rapaz recusou, não percebia nada de negócios e estava aterrorizado com as notícias que via na televisão. Leonor ameaçou denunciá-lo por fraude fiscal se ele não colaborasse, obrigando-o a obedecer. Com medo, o primo gravou a chamada no telemóvel para se proteger. A rede de cumplicidade que outrora funcionava na sombra começava agora a desmoronar, corroída pela desconfiança. Dona Helena passou a manhã inteira ao telefone com ministros, altos quadros da banca e diretores de jornais. Recebeu invariavelmente respostas muito cordiais que se resumiam a rejeições categóricas. Os seus amigos mais antigos nem sequer atendiam. Alguns sugeriram-lhe subtilmente que a empresa se submetesse à auditoria sem levantar ondas. Era uma impotência que a matriarca nunca experimentara. Durante décadas,
bastava-lhe proferir o apelido Carvalho para abrir as portas mais pesadas de Portugal. Agora, esse mesmo nome fazia os poderosos afastarem-se, com receio de contágio. Diogo tentou animar a mãe, prometendo que após a conferência de imprensa, o cenário mudaria. Estava convencido de que o público adorava uma novela de traição conjugal e que isso iria abafar os pormenores técnicos sobre as finanças. Dona Helena queria acreditar no filho, mas as palavras de Vasco, o líder dos investidores, ressoavam na sua cabeça. Os milhares de milhões tinham sido confiados às competências de Carolina e não à cadeira de Diogo. Pela primeira vez na vida, a matriarca começou a ter dúvidas assustadoras sobre quem realmente sustentava o império da família todos aqueles anos. Às 2 da tarde, o salão de imprensa estava apinhado de jornalistas, com câmaras a transmitirem em direto para os canais de notícias. Diogo usava um fato escuro de corte impecável e ocupava o lugar central. Dona Helena sentou-se à sua direita e Leonor à esquerda, vestida de forma sóbria, para transmitir credibilidade profissional. Diogo abriu a sessão queixando-se de que a empresa estava a ser alvo de uma sabotagem conjugal. Afirmou que Carolina, incapaz de aceitar a reestruturação da equipa, utilizara a sua influência junto dos investidores para provocar uma crise artificial. O vídeo manipulado foi exibido nos ecrãs da sala. Diogo apontou para a imagem de Carolina a rasgar a declaração de confissão no escritório e classificou a atitude como sendo de violência patológica, omitindo o facto de o papel a acusar de problemas mentais e silenciando a tentativa de sequestro. Leonor mantinha a cabeça baixa, fingindo ser a figura neutra e injustiçada por ciúmes alheios, enquanto contava intimamente quantas vezes os flashes das câmaras iluminavam o seu rosto. Uma jornalista levantou-se e perguntou de forma incisiva: se Carolina não tinha um papel central no projeto, por que motivo o contrato oficial a estipulava como a diretora de risco vitalícia para o negócio? Diogo respondeu que essa cláusula tinha sido introduzida à socapa, sem que ele medisse bem o alcance da mesma, acusando a mulher de ter usado a confiança do matrimônio para o enganar e o fazer assinar algo que ele não percebia. A resposta provocou calafrios nos advogados do Grupo Carvalho, presentes na sala. O presidente da empresa acabara de confessar, em direto para o país, que tinha assinado um acordo de 1.500 milhões de euros sem o ler e sem compreender as suas responsabilidades. Outro repórter confrontou a mesa com o vídeo não editado, divulgado online, perguntando por que motivo Dona Helena tinha agredido a nora. A matriarca não conseguiu controlar o temperamento e respondeu asperamente que fora apenas um corretivo familiar e que não utilizara qualquer força desmedida. Quando a questionaram sobre o relatório médico, sugeriu que Carolina devia ter se auto-infligido os ferimentos para parecer uma vítima. A sala inteira soltou um murmúrio de incredulidade. Apesar de Leonor ter dado um ligeiro toque na perna de Dona Helena para que se calasse, a matriarca exaltou-se ainda mais, afirmando que tinha o sagrado direito de impor respeito a uma nora insolente. Carolina assistia à emissão a partir do escritório de Tiago, juntamente com os representantes sindicais. A sua expressão continuava inalterável, mas ouvir a família com a qual convivera durante anos a mentir com tamanha naturalidade acentuou a ferida emocional. Contudo, essa dor não suscitou nela um desejo de vingança desenfreado. Reforçou apenas a sua certeza de que aquelas pessoas eram moralmente inaptas para decidir sobre a vida de milhares de trabalhadores. Uma das operárias presentes tocou-lhe na mão e assegurou-lhe que ninguém no chão de fábrica acreditava naquela encenação, pois todos sabiam quem os tinha ajudado na altura em que a empresa estava à beira do abismo. Tiago tinha as provas completas, prontas para enviar às redações, mas Carolina pediu-lhe que aguardasse. Ela limitou-se a publicar uma nota de imprensa de 3 linhas. Reafirmava a sua disponibilidade para cooperar com as autoridades judiciais e com a auditoria externa, repudiava as acusações de chantagem aos investidores e apelava à proteção urgente dos postos de trabalho. Não houve insultos a Diogo nem a Dona Helena. O contraste gritante entre o tom sereno e profissional de Carolina e o descontrolo emotivo e agressivo de Diogo fez com que os analistas e comentadores televisivos começassem a suspeitar fortemente da versão da família Carvalho.
Ao ler a nota concisa de Carolina, Diogo interpretou a ausência de um ataque direto como sinal de que a mulher não tinha armas para se defender. Exultante, ordenou ao departamento jurídico que instaurasse um processo por difamação e quebra de segredo comercial contra ela. Leonor exigiu que o Conselho de Administração a destituísse por conflito de interesses. Não percebiam que cada nova diretiva agressiva que emitiam apenas engrossava o dossiê de retaliação contra quem estava a tentar expor um crime. No final da conferência de imprensa, o Sr. Afonso dirigiu-se discretamente a um antigo armazém do fundador da empresa. O edifício estava abandonado desde que Diogo assumira o poder. Na poeirenta sala dos arquivos, o velho advogado encontrou um pesado cofre de metal que pertencia ao pai de Diogo. Usando uma chave mestra que lhe fora confiada antes do falecimento do patrão, abriu-o e resgatou os pesados livros de atas originais do Conselho de Administração. Estes livros, guardados fora do sistema informático, serviam como o registro inviolável da história da empresa. A ata de uma reunião realizada 3 anos antes mostrava de forma clara que o Conselho tinha votado unanimemente pela rejeição da contratação da empresa. Construções Tejo, por esta não possuir alvarás válidos nem provas de solidez financeira. Contudo, a versão digital que figurava no sistema atual da empresa indicava que a proposta fora aprovada por unanimidade, incluindo um suposto voto a favor de Carolina. Ao comparar as páginas físicas com a versão impressa do servidor, o Sr. Afonso percebeu que as assinaturas de 2 administradores tinham sido copiadas de outras atas. O pormenor mais chocante e incriminatório era que um dos administradores que constava na versão falsificada falecera 3 meses antes da data do documento, tornando fisicamente impossível que tivesse assinado aquela aprovação. O advogado recordou-se de que, na altura, Dona Helena o tinha instruído a alterar o texto da ata, alegando que o filho já tinha dado a sua palavra ao empreiteiro e não podia voltar atrás. O Sr. Afonso recusara categoricamente a fraude e ameaçara despedir-se. Dona Helena, furiosa, passou a tarefa para a nova equipa de secretariado recém-contratada pela sua protegida, Leonor. Pouco tempo depois, os registros originais deixaram de aparecer nas auditorias anuais de rotina. O velho advogado levara os livros até ao escritório de Tiago. Perante testemunhas juramentadas, cada página foi fotografada, carimbada com a data e selada num saco de provas. O Sr. Afonso confessou com lágrimas nos olhos que a viúva do patrão lhe pedira para destruir aquele cofre após a cerimoniar após a morte do marido. Mas ele mentira, dizendo que tinha perdido a chave. Esse seu único ato de rebeldia silenciosa acabou por ser a salvação da verdade. Carolina agradeceu-lhe profundamente, mas alertou que, a partir daquele momento, a sua vida correria perigo e ele necessitaria de proteção policial. As novas provas permitiram a Tiago estabelecer a ligação inequívoca entre a falsificação das atas e o uso indevido da assinatura eletrônica de Carolina. O elo de ligação era a funcionária do secretariado, colocada por Leonor, que neste exato momento estava a coordenar a tentativa de levantamento dos 10 milhões de euros. O banco notificou que o primo de Leonor tinha agendado a entrega dos documentos para a manhã seguinte na agência principal da Avenida da Liberdade. Carolina avisou as brigadas de investigação criminal, pedindo-lhes que se encontrassem no local à paisana. Se os suspeitos entregassem procurações falsificadas, o crime de burla qualificada consumar-se-ia na presença das autoridades, garantindo as detenções em flagrante delito. Vasco, do Fundo de Investidores, informou que todos os credores estavam a convocar o Conselho de Administração do Grupo Carvalho para uma reunião extraordinária na manhã seguinte, visando discutir a viabilidade da empresa. Se a família recusasse, os credores pediriam ao tribunal a declaração imediata de insolvência. Carolina concordou com a proposta e sugeriu que o encontro decorresse na sede do grupo, retirando qualquer pretexto a Diogo para alegar que não tivera oportunidade de se defender. Ela sabia que Diogo iria encarar a reunião como um palco para recuperar os fundos, ignorando que o conselho se transformaria no epicentro da sua destruição. Diogo ficou extasiado ao receber a convocatória. Crente no poder do seu próprio discurso mediático, deduziu que os investidores
estavam com medo das consequências e queriam negociar a paz. Leonor sugeriu-lhe que propusesse o sacrifício de dezenas de postos de trabalho nas fábricas do norte, prometendo assim reduzir custos em troca de o deixarem ficar no cargo de presidente. Adicionalmente, recomendou que a culpa do incidente da festa fosse atirada exclusivamente para Dona Helena, rotulando o rasgar do contrato como um acidente isolado de uma senhora idosa, que ele não tivera tempo de travar. A ideia de usar a própria mãe como bode expiatório fê-lo hesitar, mas ao olhar para o poder que estava prestes a perder, Diogo acabou por não rejeitar a proposta de imediato. Dona Helena ouviu parte desta conversa atrás da porta do gabinete. Custa-lhe a crer que o filho estivesse disposto a atirá-la aos lobos, mas a perfídia de Leonor ativou o seu instinto de sobrevivência. Quando entrou na sala e os questionou, ambos mudaram de assunto imediatamente, garantindo que estavam unidos para proteger o bom nome dos Carvalho. Leonor abraçou a velha senhora com aparente ternura, jurando-lhe fidelidade eterna. Mas a matriarca notou que a jovem evitava cruzar os olhos com ela e que tinha pousada a seus pés uma carteira de senhora excepcionalmente grande e estufada. Nessa mesma noite, Dona Helena regressou à propriedade de Cascais mais cedo do que o habitual. Apanhou uma das empregadas a descer as escadas com 2 grandes malas de viagem retiradas do quarto de hóspedes que Leonor ocupava. Questionada, a empregada explicou, nervosa, que a Dona Leonor dera ordens expressas para colocar as malas no porta-bagagens do carro e não dizer nada ao senhor Diogo. Dona Helena mandou pousar a bagagem e subiu aos aposentos da jovem para investigar. O guarda-roupa estava praticamente vazio, restando apenas umas quantas peças antigas. Inspecionou o cofre de segurança e descobriu que várias joias preciosas da família tinham desaparecido, incluindo o colar de diamantes que Leonor usara na festa. Por baixo da penteadeira, encontrou um envelope grosso. Lá dentro, estava um bilhete de avião só de ida para o Dubai, reservado para a noite seguinte, e uma escritura de compra e venda da moradia de luxo no Algarve. O dinheiro da venda da casa seria transferido para uma conta em que o nome de Diogo não constava. Mas a prova mais demolidora foi a cópia impressa de uma troca de mensagens com o primo. O texto instruía o rapaz a levantar os 10 milhões na agência bancária de manhã cedo. Mal o dinheiro entrasse nas contas offshore, todos deviam fugir imediatamente, deixando a família Carvalho a lidar com as acusações de corrupção, falência e os processos em tribunal. O choque foi tão violento que as mãos de Dona Helena tremeram, a ponto de quase deixar cair os papéis. Sentou-se na borda da cama e começou a rever todos os eventos recentes através de um prisma inteiramente novo. Tinha sido Leonor a incutir-lhe a ideia de que o contrato de Carolina não tinha valor jurídico. Tinha sido Leonor a pressionar o anúncio público para humilhar a nora. E fora Leonor a redigir a declaração confessória. Dona Helena percebeu que achara estar a proteger o filho brilhante com o apoio de uma aliada leal, quando na realidade o preconceito irracional que nutria contra Carolina fora manobrado por Leonor como um cavalo de Troia para esvaziar a empresa por dentro. A matriarca destruíra a reputação e as finanças da sua própria família com as suas próprias mãos, impulsionada por uma mulher que já tinha um pé no avião. Quando os faróis do carro de Diogo iluminaram os jardins da propriedade, Dona Helena guardou precipitadamente os papéis no envelope e escondeu-o no casaco. Ainda não sabia se devia confrontar o filho, receando intimamente que ele estivesse ciente do plano de fuga e apenas a enganasse. Se fizesse um escândalo agora, Leonor podia destruir as provas incriminatórias digitais no servidor e fugir ainda naquela noite. A velha senhora recompôs-se, deixou as malas no corredor e decidiu aguardar que as máscaras caíssem na reunião do dia seguinte. Retirada no seu quarto, Dona Helena olhou para o telemóvel e hesitou longo tempo sobre o nome do senhor Afonso. Ela passara anos a chantagear o velho advogado para encobrir as fraudes do filho. Agora, o homem que sempre menosprezara e ameaçara era a única pessoa capaz de lhe dizer se ainda existia alguma salvação. Com os dedos a tremer, ligou o número, enquanto ouvia as gargalhadas despreocupadas de Diogo e Leonor ecoarem do andar de baixo. Pela primeira vez na vida, sentiu que era uma estranha na sua própria casa. Com a voz trêmula, disse a Afonso
que encontrara provas de que Leonor se preparava para roubar a empresa e abandonar o país. O advogado aconselhou-a a não confrontar ninguém sozinha e a trazer os papéis para a reunião de emergência, onde estariam as autoridades financeiras. Dona Helena quis perguntar se havia maneira de lhe perdoarem o que ela fizera, mas as palavras encravaram na garganta. Sabia que certos crimes não podiam ser apagados com meros pedidos de desculpa. A sede do Grupo Carvalho amanheceu isolada. Nenhum jornalista ou pessoa não autorizada teve acesso ao edifício. Investidores, credores bancários, administradores e os representantes do Sindicato dos Trabalhadores sujeitaram-se a verificações de identidade rigorosas à entrada. A paisana, agentes da Unidade de Crimes Financeiros e inspetores da Comissão de Valores Mobiliários espalharam-se estrategicamente por vários andares para garantir que nenhum computador fosse removido do local. Diogo assumiu que estas medidas de alta segurança tinham sido exigidas pelos fundos de investimento para garantir a paz na negociação, pelo que não as contestou. Continuava imerso na sua bolha de narcisismo, convicto de que a sua retórica carismática amoleceria o coração dos credores. Em simultâneo, na agência bancária da Avenida da Liberdade, o primo de Leonor apresentava a documentação para libertar os 10 milhões de euros destinados à Ferreira Obras. O gestor de conta fingiu analisar a papelada, enquanto o sistema detetava instantaneamente que a assinatura digital de Carolina estava a ser usada de forma fraudulenta durante o período em que a conta devia estar bloqueada. Quando o primo insistiu que precisava do comprovativo da transferência na hora, agentes da Brigada de Investigação Criminal à Paisana deram-lhe ordem de prisão e confiscaram todos os telemóveis e procurações. O primo não aguentou a pressão por mais de 10 minutos, confessando que estava apenas a receber uma pequena quantia para servir de testa de ferro e incriminando Leonor. Leonor, que aguardava na sede, recebeu uma notificação automática no seu telemóvel, indicando que a conta tinha sido embargada pelo Ministério Público instantes antes de o aparelho ficar sem sinal por ordem da polícia. Soube de imediato que a transferência falhara redondamente, mas não suspeitou da dimensão das provas recolhidas por Carolina. O seu excesso de confiança começou a transformar-se em pânico gelado. Enviou uma mensagem ao responsável pelos servidores informáticos, exigindo a destruição total dos históricos dos e-mails da administração. O funcionário, que já recebera o mandado policial a proibir qualquer alteração de dados, recusou. Leonor percebeu que a sua rede tinha caído. Decidiu que, se a reunião na grande sala tomasse um rumo perigoso, iria ela mesma à sala dos servidores físicos para roubar os discos rígidos com as chaves das contas offshore e ativar um protocolo de destruição dos restantes dados para apagar os seus rastros. A reunião na sala do conselho abriu com o sombrio relatório do estado financeiro da empresa. Não havia liquidez para cobrir os próximos 4 dias de operações, os bancos iam executar as dívidas de curto prazo na segunda-feira e o fornecimento às fábricas estava suspenso. Com pompa e circunstância, Diogo apresentou o seu plano de salvação. Propôs a venda a preço de saldo de terrenos da empresa no Alentejo, a redução generalizada dos salários dos operários e o despedimento de 25% da mão de obra fabril, garantindo, no entanto, que a cúpula administrativa se mantinha intacta para liderar a transição. Argumentou perante Vasco e os outros credores que a culpa era única e exclusivamente dos fundos que tinham retirado o dinheiro sem aviso, isentando-se de qualquer erro de gestão. Vasco olhou para o documento que Diogo lhe estendia e perguntou num tom gélido por que motivo, nas contas do último ano, mais de 80 milhões de euros tinham sido canalizados para empresas de construção civil que não tinham alvarás, trabalhadores nem máquinas. Diogo desvalorizou a questão, atirando as culpas para o departamento de compras e referindo que Carolina aprovava pessoalmente esses pagamentos. Fez circular pela mesa cópias de relatórios de despesas contendo a assinatura digital da esposa e afirmou que, se houvera fraude, deviam processar Carolina, que geria o risco. Ouvir o filho imputar um crime de fraude milionária à própria mulher de forma tão cobarde provocou um calafrio em Dona Helena. Subitamente, as pesadas portas da sala de conferências abriram-se. Carolina entrou com uma serenidade assombrosa.
Vinha acompanhada por Tiago, Inês, o senhor Afonso e 2 peritos de auditoria forense indicados pelo tribunal. A marca avermelhada no seu rosto esbatera-se ligeiramente, mas o seu olhar direto e intransigente fez com que Diogo sentisse uma súbita falta de ar. Ele levantou-se abruptamente e exigiu saber quem lhe tinha autorizado a entrada, acusando-a de invasão. Vasco respondeu calmamente que Carolina continuava a figurar como administradora nos registros da Comissão de Valores Mobiliários e era a única pessoa na empresa a ter apresentado um plano de contingência sustentável, pelo que os investidores lhe cederam o tempo de antena. Carolina ignorou os olhares furiosos do marido e distribuiu a sua proposta pelos presentes. O documento delineava a separação legal das operações viáveis e rentáveis, afastando-as da dívida tóxica. O dinheiro dos credores seria canalizado para uma nova conta fiduciária gerida por um administrador insolvencial, assegurando os salários na íntegra e a continuidade da produção. Em contrapartida, os credores teriam auditoria contínua em tempo real, e todos os membros da família Carvalho, envolvidos nas ocorrências daquela semana, seriam suspensos de funções sem direito a vencimento. Diogo rejeitou o plano com desdém, apelidando-o de golpe de estado familiar. Puxou do seu próprio plano de reestruturação e disse a Carolina que, se ela assumisse publicamente que as transações obscuras eram da sua inteira responsabilidade, ele estaria disposto a proteger alguns dos empregos. Leonor secundou a chantagem, afirmando que seria o desfecho mais justo e honrado, dado que o nome de Carolina constava nas assinaturas. Carolina não se exaltou. Olhou para Diogo e perguntou-lhe calmamente se ele acreditava que uma assinatura digital bastava para transformar uma mentira orquestrada na verdade dos factos. A um sinal seu, Tiago projetou no ecrã as provas irrevogáveis. As listagens dos acessos ao sistema de aprovações provavam que as dezenas de transações fraudulentas ocorreram em momentos nos quais Carolina estava incontactável em reuniões oficiais. O registro das moradas IP identificou o computador do gabinete de Diogo como sendo a origem de todas as transferências. Para anular qualquer argumento de falsificação de dados, Carolina apresentou os certificados digitais emitidos pela empresa externa de cibersegurança, que não podiam ser alterados pelo Grupo Carvalho. Em seguida, surgiu no ecrã o fluxograma financeiro, um emaranhado de linhas vermelhas detalhando como os 80 milhões saíam para contas das empresas de fachada e regressavam para os bolsos de Leonor e Diogo, convertidos em joias, casas de luxo e investimentos offshore. Leonor levantou-se de imediato, clamando não fazer a menor ideia de quem eram os titulares daquelas empresas de construção. Tiago carregou no botão e a gravação de áudio da chamada entre ela e o primo ecoou na sala. Todos os credores ouviram perfeitamente a voz de Leonor a chantagear o familiar e a confessar o branqueamento de capitais. Os peritos forenses intervieram para informar que o titular tinha acabado de ser detido na agência bancária de Lisboa e as provas encontradas com ele incriminavam diretamente a alegada diretora de Relações Públicas. Pálida como a cal, Leonor apontou o dedo a Diogo, gritando que tinha apenas cumprido as instruções dele e que o presidente era o cérebro da operação. Diogo perdeu as estribeiras e berrou de volta que ele mal sabia usar o sistema financeiro e que ela tinha falsificado as transferências. Em frente a todos os banqueiros e conselheiros de topo do país, a aliança forjada em mentiras estilhaçou-se em poucos segundos, com os amantes a trocarem insultos gravíssimos numa tentativa desesperada de escapar à pena de prisão. O senhor Afonso colocou as pesadas atas originais na mesa. Com a voz embargada, o veterano confessou ao conselho as adulterações realizadas, apontando as assinaturas forjadas de conselheiros defuntos para justificar a adjudicação de obras. Admitiu publicamente que aceitara as pressões de Dona Helena para se manter calado em troca de manter o seu lugar. Vários dos administradores seniores presentes verificaram os documentos em choque, garantindo não terem aprovado nada daquilo. Dona Helena levantou-se lentamente e depositou o envelope que recolhera no quarto de Leonor em cima da mesa. O peso das suas ações, finalmente, subjugou a sua teimosia arrogante. Mostrou as passagens de avião para o Dubai, os comprovativos da venda da casa no Algarve
e as instruções de fuga imediata elaboradas por Leonor, demonstrando que a amante planeava fugir com as contas bancárias cheias, deixando Diogo a apodrecer na prisão. Dona Helena confessou as suas agressões e a tentativa de coação na sala VIP, assumindo as culpas e isentando os funcionários e o advogado. A confissão de Dona Helena acabou por implodir a última linha de defesa de Leonor. Em desespero, Leonor lançou-se à mesa para tentar rasgar os bilhetes de avião, mas os polícias à paisana intervieram de imediato. Aos gritos, ela insultou a matriarca, acusando-a de ser o veículo ingênuo que utilizou para controlar o império, admitindo ruidosamente todas as manipulações. Vasco apelou ao Conselho de Administração que votasse a suspensão imediata de Diogo e de Dona Helena, bem como a nomeação de um administrador interino indicado pelo tribunal. A esmagadora maioria ergueu a mão em poucos segundos. Ao ver a perda total do controlo, Diogo desatou aos gritos, clamando que a empresa era uma herança intocável do seu pai. Carolina respondeu-lhe com voz firme e ressonante na enorme sala que a herança paterna nunca foi uma licença para assaltar os cofres ou arruinar o sustento dos funcionários honestos, e que se ele respeitasse verdadeiramente o nome do progenitor, não o teria arrastado pela lama para proteger as suas próprias fraquezas. Enquanto a comoção e os gritos tomavam conta da reunião, Leonor reparou que a porta traseira da sala estava momentaneamente desimpedida. Aproveitou o caos e deslizou para os corredores rumo ao centro de dados corporativo, situado no piso técnico. Se conseguisse entrar na sala dos servidores e remover o módulo com os ficheiros e chaves de encriptação primárias, não apenas teria garantido o seu pecúlio escondido, como faria as provas vitais desaparecerem. Inês reparou na ausência da mulher e alertou de imediato Carolina, notando através do sistema de segurança interno que o cartão de acesso de Leonor estava a desbloquear os corredores do piso técnico. Carolina ordenou que ninguém cortasse o quadro elétrico do edifício, sob pena de danificar os processos de cópia das autoridades, mas instruiu a polícia a bloquear as escadas de emergência. Diogo ouviu as instruções de Carolina e, dominado pelo desespero e pelo medo de que Leonor fugisse com as provas contra ele, para obter um acordo de redução de pena, saiu a correr da sala em perseguição. Na sala hiperarrefecida dos servidores, ladeada por imensos armários de vidro negro cheios de luzes cintilantes, Leonor abriu o bastidor principal, acedendo com a palavra passe executiva que Diogo lhe fornecera semanas antes. Começou a arrancar os módulos de dados físicos, metendo-os nervosamente na sua imensa carteira. Os alarmes internos dispararam quando ela se preparava para inserir uma pendrive projetada para injetar um vírus informático que corrompesse as cópias redundantes. Diogo empurrou violentamente a porta. A cena degenerou imediatamente num combate corporal. Diogo exigiu a devolução das drives, gritando que as usaria para limpar o seu nome. Leonor riu-se histericamente na cara dele, cuspindo-lhe que ele era um fantoche fútil, incapaz até de organizar uma simples fraude sem que ela tratasse de todos os pormenores e que a única coisa que ele trazia para a parceria era um apelido chique que agora não valia nada. Enfurecido pela verdade brutal atirada à sua cara, Diogo agarrou a mala de Leonor. Ela atirou-o contra as estantes de metal, empunhou um extintor vazio que estava encostado à parede e acertou-lhe no braço, obrigando-o a recuar em dor. Ao som dos alarmes, 2 funcionários do departamento de arquivo, alertados pelo barulho, vieram ver o que se passava. No auge do seu desvario, Diogo trancou a porta eletrônica do piso técnico, deixando-os bloqueados no corredor adjacente à sala de servidores. Com a intenção tresloucada de criar um apagão geral que corrompesse tudo o que a polícia estava a investigar nos pisos inferiores, sacou de um isqueiro de luxo e pegou fogo aos resmas de documentos que estavam amontoados num cesto do lixo ao fundo da sala de computadores, julgando que ativaria apenas o sistema de aspersão de água e destruiria os discos molhados. Contudo, o cesto de lixo continha uma mistura tóxica de agentes de limpeza esquecida pela empresa de manutenção. As chamas alastraram de forma explosiva pelos painéis de isolamento das paredes. Em segundos, um denso fumo negro começou a encher todo o compartimento. Os alarmes de incêndio do edifício acionaram-se ruidosamente, obrigando a evacuação geral,
As portas do piso técnico estavam hermeticamente trancadas por Diogo, e o painel de controlo principal, corrompido pelo calor das chamas nas cablagens, deixou de responder. Os dois arquivistas, presos no corredor contíguo ao fogo, começaram a esmurrar desesperadamente as janelas de vidro à prova de fogo, tentando pedir auxílio. Vendo a proporção letal que o fogo tomava, Leonor atirou a carteira ao ombro e correu para a escada de emergência reservada à zona técnica. Diogo fugiu logo a seguir, abandonando não só o sistema informático, mas também as duas pessoas encurraladas nas labaredas no corredor. Em menos de 2 minutos, Carolina, acompanhada por João e Tiago, chegou à entrada do piso técnico, desafiando a ordem geral de evacuação do prédio. As nuvens espessas de fumo negro saíam por debaixo da porta dupla. Carolina ouviu os gritos aflitos dos funcionários. O comando de emergência estava avariado e não permitia anular a tranca eletrônica efetuada por Diogo. Recordando-se da fase de planeamento da obra, que tinha aprovado anos atrás, Carolina foi ao armário de ferramentas do corredor e partiu o vidro para retirar a chave mestra de supressão manual. Colocou a t-shirt sobre o nariz, destrancou o mecanismo pesado e abriu a porta por onde o fumo negro saiu em golfadas sufocantes. João tentava limpar o caminho lançando jatos do extintor, enquanto Carolina rastejava pelo chão para encontrar as vítimas. A densidade do fumo era assustadora. Um dos arquivistas desmaiara, asfixiado, a escassos metros da porta. O outro tossia compulsivamente. Carolina envolveu os braços à volta do homem inconsciente e arrastou-a vigorosamente até ao corredor principal, enquanto João ajudava o segundo homem a sair. Fios incandescentes desprenderam-se do teto da sala de servidores e partes do material a arder caíram. Um dos pedaços de chapa fervente resvalou sobre o ombro de Carolina, causando-lhe queimaduras através do tecido do casaco e contusões visíveis. Mas ela não parou até ter arrastado o funcionário para a segurança do átrio, no momento em que o sistema anti-incêndio ativou um dilúvio de água sobre o andar afetado, apagando a maior parte do foco. Os paramédicos chegaram rapidamente e trataram as vítimas com máscaras de oxigênio. Carolina estava coberta de fuligem negra, com o ombro ferido e ofegante, mas mal recuperou o fôlego. Perguntou para onde Leonor tinha ido. Um dos polícias confirmou tê-la visto fugir pela rampa das garagens subterrâneas. Na penumbra da garagem, iluminada apenas pelas luzes vermelhas de emergência, Leonor tentava abrir furiosamente o seu carro importado para perceber que a polícia já bloqueara as saídas do edifício. Mudou de direção para tentar sair pela rampa, mas Diogo interceptou-a pelo pescoço. Os dois envolveram-se numa luta grotesca pelo chão sujo e encharcado pelos aspersores, puxando cada um para si a carteira forrada a couro com os discos rígidos e as escrituras da fortuna. Leonor gritava insultos estridentes, dizendo que Diogo apodreceria na prisão por ter tentado incendiar o prédio e matar os funcionários, enquanto Diogo uivava que a vida dela estava acabada e que os ia entregar como atenuante. O vestígio da antiga luxúria romântica estava substituído por puro instinto de sobrevivência animalesca. Carolina emergiu do elevador seguida pelos agentes da polícia. De forma gélida, ordenou aos dois que parassem. Diogo olhou para a esposa. Viu os ferimentos que lhe causara no ombro durante o incêndio que provocara, e num último ato desesperado, implorou a Carolina que o perdoasse. Pediu-lhe aos prantos que dissesse à polícia que o incêndio tinha sido um curto-circuito e que Leonor orquestrara sozinha a fuga, acreditando que a esposa estaria ali para o salvar mais uma vez. Em resposta, Carolina apenas recuou um passo, apontou firmemente o dedo para ambos, e os agentes imobilizaram Diogo contra o asfalto molhado. Leonor tentou esgueirar-se pela escuridão para as rampas superiores, mas a polícia deteve-a prontamente, arrastando-a a espernear e colocar-lhe as algemas. Dona Helena tinha acompanhado a polícia pela escadaria. Encontrava-se parada junto à porta de evacuação, a contemplar a ruína da jovem rapariga que ela elevara à categoria de filha predileta. Leonor viu a matriarca, mudou a expressão agressiva e implorou misericórdia. Prometeu que lhe devolveria todas as joias em troca da retirada das queixas, implorando-lhe proteção como nos velhos tempos. A matriarca, com o rosto envelhecido e o olhar morto, devolveu-lhe uma única sentença:
Disse-lhe que os colares e as casas de praia eram, no meio de tudo aquilo, o que menos lhe pesava ter perdido. Dona Helena afastou-se a passo lento, escoltada por um polícia, para a esquadra onde seria constituída a arguida e prestar declarações formais de confissão. Os bombeiros asseguraram as instalações do Grupo Carvalho pouco depois. Os servidores primários da sala técnica sofreram estragos consideráveis. Não apenas do fogo, mas da inundação subsequente, mas a engenharia de segurança dos técnicos certificou que todos os ficheiros relativos aos desvios tinham réplicas sincronizadas com instalações em nuvem e servidores de suporte na filial do Porto, provando que a destruição das provas intentada pelo casal se traduziu num ato absurdo de inutilidade que apenas agravaria o rol das acusações penais de ambos. Carolina viu os trabalhadores que salvara das chamas serem colocados na ambulância. A sua raiva para com Diogo transcendeu o perdão conjugal. Ele passara a linha da incompetência gananciosa para a crueldade sociopática, ao arriscar ceifar vidas humanas para resguardar a própria comodidade impune. A poeira assentou, mas as sequelas jurídicas e corporativas propagaram-se velozmente. A reunião da administração continuou no edifício de uma das fábricas e aprovou imediatamente a demissão unânime de Diogo de todos os cargos diretivos e o afastamento incondicional de Dona Helena da presidência honorária. O plano de salvaguarda dos ordenados, proposto por Carolina, tornou-se oficialmente a pedra angular da insolvência viável, e o juiz ordenou a nomeação do gestor independente logo no dia seguinte. O luxuoso e altivo trono familiar que o Império Carvalho construíra sobre alicerces apodrecidos fora erradicado por completo, ficando refém da nova Assembleia de Credores Institucionais e Bancários. Quando Diogo foi encaminhado pelos polícias em direção às viaturas patrulha, virou a cara ensanguentada para fitar Carolina uma última vez, implorando-lhe que a culpa daquele abismo era conjunta e argumentando que o seu desespero de salvar o império para os filhos ainda os pudesse reconciliar no futuro. Carolina não piscou perante a súplica miserável. Respondeu a Diogo que a empresa estava garantida e a ser salva, mas os salvadores já não necessitavam do nome dele. Nem ela passaria os dias como a armadura incondicional da sua incompetência. Diogo compreendeu que, naquela humilhante tarde, o rombo mais profundo da sua vida não seria a falência milionária, mas a consciencialização de que a única coisa real e brilhante que lhe garantira tudo tinha-o deixado ficar vazio de substância e poder. No amanhecer sereno que se seguiu à fatídica noite dos incêndios e das detenções, Carolina estava no hospital a velar pelos seguranças resgatados, dispensando o internamento no leito médico para aplicar curativos rudimentares às queimaduras do ombro, assegurando que nenhum operário a visualizaria ferida. A comissão técnica publicou a nota final ao mercado, explicou sem demagogias as corrupções perpetradas por Leonor e Diogo, apaziguou o risco sistêmico do novo Centro de Energias Renováveis e evidenciou, a nível criminal e nacional, a heróica resistência de Carolina e da equipa que impedira o colapso e as fraudes. Os bens pessoais ocultados da conta bancária dos detidos, o casarão Algárvio, as frotas e demais patrimônio obscuro foram apreendidos em semanas. A Justiça identificou devolução parcial do erário lesado, L-Bisado CRI 2, contabilizado na soma provisória de aproximadamente 70 milhões de euros, estacando os reembolsos aos credores e viabilizando o fluxo inicial para liquidar faturas de pequenos negócios dependentes da macroestrutura. A impetuosa teia familiar caiu em julgamentos de penas pesadas de corrupção agravada, incêndio voluntário e burla. O tribunal negou fianças substanciais a Diogo, face à premeditada ameaça ao erário público, às lesões graves no incêndio doloso e ao crime continuado de falsificação documental. A postura colaborante de Leonor perante o juiz resultou inteiramente inútil, face à avassaladora coleção das provas audiófilas. Cumpriu prisão de longos anos, apartada do luxo fútil e esquecida das passarelas do egoísmo. Dona Helena amargou os últimos dias, desprovida da magnificência habitual, sentenciada a serviços e coimas multimilionárias de reparação, transladando-se solitária e oprimida por remorsos, da imensa quinta para um vulgar rés do chão citadino. O recomeço do Império Carvalho
Pautou-se por princípios de uma robustez espartana e escrutínio integral imposto por Carolina. Assumiu, com o beneplácito geral das centenas de credores assustados e agora reconfortados pela solvência que o seu fundo geria, as funções primordiais de diretora de reestruturação pelo período inexorável de 36 meses de transição dura, impedindo qualquer nomeação de privilégios familiares da dinastia antiga. Carolina distribuiu justas bonificações salariais a Inês e promoveu o segurança heróico João ao cargo vitalício de direção de instalações e solicitou ao advogado reformado, senhor Afonso, a figura de conselheiro pro bono para zelar as denúncias anônimas de ilegalidade e proteção das engrenagens frágeis do setor laboral nas oficinas periféricas. No dia solene em que o contrato revisado de 5 mil milhões de euros regressou à oficialidade, sem os festejos elitistas do hotel de luxo, mas confinado propositadamente à frugal e fria sala de refeições do pavilhão de Setúbal, a assinatura e o selo foram lavrados sob palmas estrondosas dos delegados e supervisores europeus ali congregados. Vasco ofertou o aperto de mão com sentida reverência moral a Carolina. No regresso ao escritório central na calada da noite, a agora gestora olhou fixamente para a vitrina de acrílico exposta no corredor da sede, enquadrando as partes singelas do antigo documento dilacerado por Dona Helena. Sem o carregar de emoções penosas nem letreiros punitivos aos familiares decaídos, a inscrição redigida a metal apenas atestava para a posteridade: podem reduzir os papéis a pó, porém, a integridade prospera sempre alicerçada na inabalável força de poucos. Carolina afastou-se, dirigindo-se ao coração da fábrica. Os raios tênues da alvorada refletiram os seus traços suaves e regenerados. A marca gasta da antiga aliança na mão desvanecera por completo, e ao absorver a pulsação barulhenta das sirenes industriais que evocavam o pão honrado nas casas lisboetas, confirmou silenciosamente que não recuperara o que perdeu, mas fundara a sua imperecível redenção-sobriedade, libertada por completo da coroa vazia do conformismo imposto. E, acima de tudo, o legado construído nos braços dos que a rodeavam, sem ostentação de famílias ricas, erguer-se-ia impenetrável contra as sombras esquecidas daquele pernicioso passado.